Olá, eu sou a professora Mônica Valente, professora de língua portuguesa, e hoje eu quero trazer para você um tema interessante, que é como a gramática aparece normalmente por aí, pelos concursos da vida. Que tal a gente começar pensando exatamente nas bancas? Como é que se dá essa abordagem da gramática nas bancas que elaboram os diferentes exames? Elas podem, essas bancas, trabalharem a gramática de uma maneira mais tradicionalista ou menos tradicionalista, ou simplesmente numa perspectiva mais descritiva, mais normativa, ou numa perspectiva que contemple a análise do uso da língua em situações efetivas de comunicação. E isso vai ser patente nessas provas no formato dessas questões que podem ser tanto no modelo discursivo ou exigir respostas objetivas, como no caso daquelas de múltipla escolha. Vale lembrar que numa ou noutra situação, o que conta mesmo, além do seu conhecimento, evidentemente, do conteúdo, é também a interpretação de texto. Isso é fulcral, essencial para se desenvolver qualquer prova. Agora, é bom saber que você, dependendo da banca, poderá encontrar mais textos motivadores do que você imagina. Nesses casos, por exemplo, essas provas, elas percorrem um chamado eixo temático, que acaba inspirando aí o aluno, o candidato, ou você que vai fazer a prova como candidato, evidentemente, a responder às questões. Esse fio condutor é normalmente usado, por exemplo, no caso do Enem. Entretanto, todos os concursos tendem a abordar conteúdos comuns, dentre eles, por exemplo, funções de linguagem, variações linguísticas, intertextualidade e estrutura e formação de palavras, por exemplo. Esses conteúdos estão presentes, sejam nos concursos que abordam tradicionalmente a gramática, como os militares, ou os que entendem que é necessário refletir a língua a partir de usos cotidianos, como eu já falei no caso do Enem, da própria UERJ, aqui no Rio de Janeiro, ou mesmo ali em São Paulo, da Unicamp. Como é que, afinal de contas, aparece, por exemplo, o tema da estrutura e formação de palavras nesses concursos? No caso específico do Enem, as questões partem de diferentes gêneros e exigem muita capacidade de interpretação, porque essas provas costumam ter muitos textos e é necessário que você esteja preparado para atender aquilo que as questões irão demandar de você. Além disso, elas necessitam, todas essas questões, de muita atenção com a questão interpretativa também. É preciso que você, ali na prova do Enem, seus conhecimentos sobre a língua, as condições de uso dessa língua. Interessante também perceber que, exatamente por isso, a gramática no Enem não é desvinculada do texto, ou seja, ela é uma gramática aplicada. Aplicada a quê? Às nossas diferentes situações de comunicação. Você precisa compreender, por exemplo, no que consiste cada gênero textual. Se o texto é uma notícia de jornal, por exemplo, um meme, um emoji, uma letra de música, uma bula de remédio, uma receita gastronômica, todos esses gêneros textuais são passíveis de interpretação, pois eles fazem parte das nossas próprias situações de comunicação no dia a dia. Já nos casos dos concursos militares, como, por exemplo, o da Escola de Especialistas da Aeronáutica, não há destacadamente uma preocupação com esse eixo norteador de temas. Não há uma preocupação que esses textos que apareçam nas provas cumpram uma função
social, de fazer com que você tenha um aprofundamento na sua reflexão sobre temas contemporâneos, temas atuais. Então, a tendência da gramática que é abordada ali nesse tipo de concurso é que você tenda a entender as questões da língua de uma maneira a seguir o que a abordagem descritiva da norma culta exige de você. E, neste caso, via de regra, a ideia é que você reconheça os principais desvios ou aqueles erros que a gente costuma dizer, né, gramaticais, que existem em relação ao uso da língua. Agora, veja bem, vale ressaltar aqui que eu não estou dizendo que um concurso é melhor ou é pior do que o outro. É interessante que nós percebamos que cada um desses cursos está servindo a diferentes objetivos no sentido de uma formação acadêmica e ou mesmo profissional. Vamos agora, então, ao exercício de hoje, que é o de compararmos como um mesmo tema é abordado por diferentes bancas. Vamos considerar, para tanto, então, questões não discursivas neste exercício. Tudo bem? Vejam aqui como a banca do Enem costuma tratar o tema da estrutura e formação de palavras. Existem aqui 2 textos propostos. Percebam que eles correspondem a diferentes gêneros textuais, mas eles se integram em relação à temática proposta, que é, por exemplo, neste caso, perceber ou tratar da existência da palavra sambódromo. Um texto é retirado de um dicionário e o outro texto, é retirado de um jornal veiculado em São Paulo, e quem assina esse texto é o escritor Ferreira Goulart. Veja a importância de observar atentamente o comando da questão. É solicitado, neste caso, que o candidato reflita sobre como o próprio processo de formação de palavras na língua portuguesa é importante para gerar sentidos e comunicar ideias que passam também a ser significativas exatamente porque estão comunicando algo. Entretanto, nos concursos tradicionais, como este de 2021, da banca da aeronáutica, tá? Especificamente da Escola de Especialistas da Aeronáutica, a abordagem é diferenciada. Aqui também o candidato precisa estar atento ao comando da questão, que no caso é assinalar, dentre todas as opções disponíveis, aquela que não é exemplificada no texto base como um processo de formação de palavras. Veja você o quanto é importante compreender como os organizadores dos concursos, no caso as diferentes bancas, pensam a nossa língua ao elaborarem as provas que você faz. Isso te ajuda a planejar melhor seus estudos para que você tenha sucesso naquele exame que você pretende prestar. Seja esse exame de base de questões discursivas ou de questões meramente objetivas. O fato é que interpretar bem as questões, compreendendo acertadamente os comandos delas, certamente tornará a sua experiência muito mais exitosa. Sobre esse tema, que é o tema do comando das questões ou dos enunciados, eu pretendo tratar futuramente. Num outro momento, a gente volta a isso. Agora, você tem que ficar ligado.
ou ligadinha nisso aqui. Me segue, procura se atualizar e deixa aqui o seu comentário sobre o tema que você gostaria que eu tratasse com você. Um abraço.